Nath Fiuza, puxo a fila com você. Quem foi o melhor em campo na vitória do Brasil, hein, Nath? Meu voto vai pro Casemiro. Fez o gol, né, ali numa bobeada, tudo bem, da zaga do Senegal, que parou querendo o impedimento, mas a jogada que ele participa também pro primeiro gol do Estevão, o controle ali no meio campo, anulando as principais peças do Senegal também, junto com a linha defensiva, em especial na primeira etapa. Então, meu voto vai pro Casemiro, mas hoje tinham várias opções, tá? Militão fez um grande jogo na lateral direita, dá para citar também aqui o Estevão, o Rodrigo, o Matheus Cunha e o Vini Júnior, todos eles foram muito bem nesse quarteto ofensivo que o Ancelotti vem dando sequência, né, nessa formação tática que ele escolheu. Então hoje tinham algumas opções em campo, mas eu fico com o Casemiro. Quero o seu voto, locutor que é nosso, Hugo Sérgio. Vou de Casemiro também, viu, Pedrão? Acompanhando a nossa Nath Fiuza. E o seu voto, hein, Lucas Sanches? Estevão. Wellington Campos, ídolo, seu voto no melhor em campo. E o futuro do Brasil, Wellington? Olha só, comentário da Natália Fiuza foi perfeito. Casemiro, seleção brasileira, amanhã segue para Lille. E na terça-feira, 4:30 da tarde, no horário de Belo Horizonte, Brasil e Tunísia. É mais uma seleção africana. Agora os jogadores do Brasil vão cumprimentar os torcedores, meu ídolo. Espetáculo, seleção brasileira vencendo bem, vencendo o Senegal pelo placar de 2-0 aqui no pós-jogo da Itatiaia, 3 da tarde com 5 minutos. Natália Fiuza, quero ouvir você. A seleção do Brasil venceu 2-0. Destaques, né, Nath, especialmente sobre este segundo tempo em que o Brasil já havia construído o placar final lá na primeira etapa. Fiuza. Foi um segundo tempo mais lento da seleção brasileira, digamos assim, né? Porque não conseguiu fazer os gols, viu o Senegal crescer na partida, ter um pouco mais de posse de bola, chegou um pouco mais também, assustou um pouquinho mais, mas continuou dando espaços à seleção brasileira para o contra-ataque. Mas esses contra-ataques não foram bem aproveitados na segunda etapa. Inclusive aqueles que entraram, né? O Luiz Henrique ali pela direita, o João Pedro também, enfim, que são jogadores que também têm essa característica do arranque, da velocidade, não conseguiram fazer com que o Brasil fizesse um terceiro gol. Mas acho que um resultado de 2-0 é um resultado muito bem construído e uma vitória maiúscula da seleção brasileira em cima da seleção de Senegal, que, como nós já destacávamos ao longo de toda a jornada, é uma seleção bem organizada, bem treinada, que vinha de uma sequência aí de muitos jogos de invencibilidade, que já está classificada para a Copa do Mundo, que encarou esse amistoso com muita responsabilidade e com muita seriedade. Você via o tempo todo o Senegal lutando, brigando pelos lances, Koulibaly, né? Brigando com a arbitragem, ou seja, eles levaram muito a sério, todo mundo encarando de fato esse desafio como um desafio importante para se preparar para a Copa do Mundo, porque Senegal era um desafio difícil para a seleção brasileira e vice-versa, e a seleção brasileira conseguiu no primeiro tempo, com criatividade, com velocidade e principalmente com o nosso talento, né, construir esse 2-0. Esse sistema tático do Ancelotti vai se consolidando, é uma seleção brasileira que tem muito talento, né, lá na frente, com o Vini, com o Rodrigo, com o Estevão, né, que como tem crescido sob o comando agora do Ancelotti, com o Rodrigo, que faz essa função ali de um meio atacante, constrói o jogo mais por dentro, se aproxima um pouco mais dos volantes. É uma seleção que tem conseguido jogar com mais gente no ataque, mas sem sofrer defensivamente, porque Casemiro e Bruno Guimarães estão muito bem nesse meio campo. O Bruno Guimarães, inclusive hoje, e já nos últimos 2 amistosos, com mais liberdade, inclusive, para aparecer lá na frente, e uma linha defensiva hoje que praticamente não sofreu, né? O Casemiro bem lá pelo lado direito, o Alexandro bem pelo lado esquerdo, pouco atacou, mas não estava ali mesmo para atacar. A escolha pelo Alexandro e pelo Militão é para ter uma linha defensiva. Os avanços pelos lados do campo vão ficar por conta dos atacantes, né? E ali povoar a entrada da área, um trabalho que vai ser feito também pelos volantes que vão se aproximar desses atacantes. Então, o sistema de jogo do Ancelotti fica cada vez mais visível e vai se encaixando. Hoje um desafio importante para a seleção
vencendo uma seleção africana. A gente não vinha conseguindo vencer um adversário dessa escola com essas características. Então acho que hoje é algo que se comemorar. Mas claro, é seguir evoluindo. Segundo tempo o Brasil desperdiçou alguns contra-ataques, errando alguns passes. Isso não pode acontecer num jogo de Copa do Mundo, porque todo placar ainda é perigoso. Quanto maior a vantagem, melhor. Mas fico satisfeita com o desempenho da seleção hoje, viu, Pedro Abílio?